O torcedor vascaíno pode até parecer tranquilo por fora, mas o coração está acelerado porque o Vasco da Gama não está parado. Está agindo nos bastidores com a calma de quem sabe o que quer e com a urgência de quem entende a importância do momento. Enquanto muitos clubes se distraem, o Vasco observa, estuda o mercado e prepara seus próximos passos com estratégia. A diretoria vem trabalhando com foco, buscando reforços, e o clima dentro de São Januário é de reestruturação e expectativa. O torcedor sente que algo está se movendo, que o clube começa a se organizar de forma mais sólida para o que vem pela frente. E hoje, meu amigo vascaíno, tem muita coisa importante para te contar. Desde novidades sobre o elenco até informações sobre possíveis nomes que podem pintar no Cruz Maltino, especialmente atletas que hoje estão no Fortaleza, clube que está respirando por aparelhos na Série A e pode acabar sendo rebaixado. Antes de falarmos de mercado, é importante destacar uma notícia que deixou a base vascaína em festa. O zagueiro Wallace Falcão, uma das joias do Vasco, teve seu contrato renovado até o fim de 2027. Um movimento certeiro da diretoria que garante a permanência de um defensor que tem mostrado personalidade e maturidade dentro de campo. Wallace chegou ao Vasco no fim do ano passado e rapidamente chamou a atenção por sua velocidade, leitura de jogo e capacidade de liderança, mesmo sendo tão jovem. Ele se destacou na equipe sub-20 e até já teve suas primeiras oportunidades no time principal, inclusive marcando um gol contra o Boa Vista no Campeonato Carioca. O torcedor lembra bem dessa partida, um jogo em que o garoto mostrou confiança e sangue frio, características que fazem dele uma das maiores promessas do elenco. Essa renovação é um recado claro. O Vasco quer preservar seus talentos e construir uma espinha dorsal com jogadores formados em casa. Mas o futebol nem sempre traz só boas notícias. Outro jovem da base, o volante Elder, passou por um momento difícil nos últimos dias. O jogador, destaque da equipe sub-20, sofreu uma grave lesão no joelho e precisou ser submetido à cirurgia. Ele rompeu os ligamentos cruzados durante um jogo da Copa do Brasil Sub-20 contra o América Mineiro. E o tempo estimado de recuperação gira entre 9 e 12 meses. É um baque, claro. Mas o importante é que o procedimento foi um sucesso. E agora começa a fase de fisioterapia e recuperação. O Vasco tem acompanhado de perto o processo e dando todo o suporte ao atleta, que é visto internamente como um nome de futuro. É mais um daqueles momentos que mostram o quanto o futebol pode ser cruel, mas também o quanto é importante o clube dar apoio aos seus jovens jogadores, principalmente em situações assim. E já que estamos falando de estrutura, tem novidade também sobre São Januário. O estádio mais tradicional do Brasil está passando por mudanças no gramado. A troca do piso começou e o trabalho vem sendo feito pela mesma empresa que cuida dos campos do Centro de Treinamento Moacir Barbosa. As imagens mostram o solo sendo irrigado e preparado para receber a nova grama, e a previsão é de que tudo esteja pronto para o jogo contra o Internacional. A modernização do gramado é uma etapa importante do processo de renovação de São Januário. E o torcedor sabe que cada detalhe conta quando se trata da Casa do Vasco. O Caldeirão precisa estar em perfeitas condições para a reta final de temporada e principalmente para os desafios que o clube quer abraçar no próximo ano. E é justamente pensando no próximo ano que o Vasco começa a estudar com cuidado o mercado de transferências. O clube tem um plano bem definido: aproveitar as oportunidades de equipes que provavelmente cairão para a Série B. O raciocínio é simples e inteligente.
Times como Fortaleza, Juventude e Vitória podem ter que desmontar elencos caros após o rebaixamento e é aí que o Vasco quer entrar. Jogadores experientes, com qualidade e vontade de permanecer na elite, podem ver no Cruz Maltino uma chance de continuar jogando em alto nível e vestir uma camisa de peso. É uma estratégia que o Vasco já usou bem neste ano, quando trouxe nomes de impacto como Andrés Gomes e Carlos Cuesta, ambos da seleção colombiana, sem precisar desembolsar grandes valores. O clube aprendeu a se mover com inteligência, usando empréstimos, acordos e oportunidades de mercado, e é isso que deve guiar as próximas contratações. E quando o assunto é oportunidade, o Fortaleza surge como um alvo interessante. O clube cearense vive uma temporada conturbada, próxima do rebaixamento e com um ambiente interno pesado. Alguns jogadores importantes da equipe perderam espaço e o apoio da torcida, o que pode abrir caminho para uma possível mudança de ares. Entre os nomes que chamam a atenção estão Iago Pikachu, Daverson e Marinho. O trio é conhecido nacionalmente e em tempos passados seria quase impossível pensar nesses jogadores disponíveis no mercado. Mas a crise do Fortaleza muda tudo. Iago Pikachu, por exemplo, é um nome que dispensa apresentações. O torcedor vascaíno tem um carinho especial por ele. Afinal, o lateral atacante marcou época em São Januário. No Fortaleza, ele teve bons momentos, mas o rendimento caiu neste ano. Aos 33 anos, já não consegue manter o mesmo ritmo e tem sido alvo de críticas. Mesmo assim, sua história com o Vasco faz o torcedor sonhar. Muitos se perguntam se não valeria a pena um retorno, uma espécie de último ciclo com a camisa Cruz Maltina. Por outro lado, há o entendimento de que o clube precisa olhar para frente, investir em nomes mais jovens e em projetos de longo prazo. Já Daverson é um caso à parte. Carismático e provocador, ele divide opiniões por onde passa. No Fortaleza, o atacante não conseguiu corresponder às expectativas e acabou se tornando um dos principais alvos da insatisfação da torcida. Há quem veja nele talento e garra, mas também quem enxergue instabilidade e comportamento complicado. No Vasco, um perfil como o dele poderia gerar debate, mas é inegável que se trata de um jogador que se entrega em campo, que incomoda adversários e que sabe decidir jogos. Tudo depende do que o clube busca. Se é um elenco mais técnico ou um grupo mais intenso e competitivo. Marinho completa esse trio com uma trajetória parecida. Já brilhou em vários clubes do país, mas hoje vive uma fase irregular. O atacante convive com lesões e perdeu espaço no Fortaleza. Mesmo assim, seu talento é inquestionável. E com a camisa do Vasco, ele poderia reencontrar motivação. É o tipo de jogador que, quando encaixa, muda o ritmo de uma partida. Talvez seja um nome a ser avaliado com cuidado, principalmente se houver uma readequação salarial e uma boa conversa sobre papel dentro do elenco. Mas o Fortaleza tem muito mais que esses veteranos. O clube também conta com jovens interessantes, e é aí que o olhar estratégico do Vasco pode fazer a diferença. O atacante argentino José Herrera, de 22 anos, chegou ao Fortaleza como aposta de peso, custando cerca de 14 milhões de reais. No entanto, a adaptação não foi boa, e o jogador praticamente não marcou presença na temporada. Foram poucos jogos, nenhum gol e uma única assistência. Um cenário que pode facilitar uma negociação, já que o clube nordestino deve precisar reduzir custos após o rebaixamento. Herrera ainda é jovem, tem talento e pode render em outro ambiente. Para o Vasco, um empréstimo com opção de compra poderia ser uma jogada de inteligência. Outro nome que merece atenção é o meio-campista Pierre, de 23 anos.
O jogador veio do Volta Redonda e rapidamente conquistou espaço no Fortaleza. Mesmo com pouco tempo de casa, se tornou titular absoluto e ganhou a confiança da comissão técnica. O clube cearense, inclusive, tenta sua compra em definitivo. Pierre é um jogador moderno, dinâmico, com boa leitura de jogo e excelente posicionamento defensivo. Seria uma adição interessante ao elenco do Vasco, especialmente pensando em um meio-campo mais equilibrado e com intensidade. Essas movimentações mostram que o Vasco não quer apenas reforçar o time principal, mas também criar um elenco competitivo, com variações e profundidade. A ideia é montar um grupo que consiga disputar grandes objetivos sem depender de milagres. A realidade financeira ainda impõe limites, mas o clube vem provando que dá para ser criativo e competitivo ao mesmo tempo. Basta lembrar o impacto que reforços recentes tiveram sem grandes gastos. É esse modelo que deve continuar. E há ainda outro ponto que não pode ser ignorado. Com o provável rebaixamento do Fortaleza, vários clubes já estão de olho em seus principais jogadores. O Colo-Colo do Chile, por exemplo, demonstrou interesse em 5 nomes do elenco cearense: Lucero, Benjamin Kuchevich, Tomás Pochettino, Emanuel Martínez e Emanuel Brites. Todos eles têm qualidade, experiência e poderiam se encaixar no estilo do Vasco. Essa movimentação deixa claro que o mercado vai ficar agitado nas próximas semanas. O Vasco precisa agir rápido, identificar suas prioridades e negociar com inteligência. O torcedor sabe que reforçar o elenco não é apenas questão de desejo, é uma necessidade para consolidar o projeto e voltar a disputar títulos. E o momento é esse: observar, planejar e agir com sabedoria para que o próximo ano traga não só esperança, mas resultados concretos dentro de campo. E o clima em São Januário continua fervendo, porque a verdade é que o Vasco vive um daqueles momentos em que o torcedor sente que algo grande está prestes a acontecer. A expectativa não é só pelo próximo jogo, mas por todo o cenário que vem sendo construído nos bastidores, nos treinos e nas conversas dentro do elenco. O ambiente, que há pouco tempo estava cercado de dúvidas e cobranças, agora respira confiança. A chegada de reforços e a consolidação de um esquema mais equilibrado parecem ter devolvido ao time a alma competitiva que sempre caracterizou o clube. E o torcedor percebe isso. Percebe que o time voltou a lutar por cada bola, que existe entrega, raça e uma conexão maior entre jogadores e arquibancada. Nos treinos em São Januário, a intensidade é outro ponto que vem chamando a atenção. O novo ritmo de trabalho, com mais ênfase em transições rápidas e finalizações, tem feito diferença. O grupo está mais compacto e as jogadas pelas pontas começaram a render frutos. A comissão técnica identificou que o Vasco precisava ser mais direto, mais objetivo no ataque. E os treinos refletem exatamente essa busca por eficiência. Jogadores que antes tinham atuações irregulares parecem mais confiantes, participando mais das jogadas e mostrando evolução técnica. Há também um clima de disputa saudável por posições, o que eleva o nível geral do elenco. Os torcedores, como sempre, seguem participando ativamente. Mesmo em dias de treino fechado, há uma movimentação do lado de fora, com gritos de apoio, bandeiras e aquela energia que só a torcida vascaína sabe transmitir. E é impossível ignorar o impacto disso. Quando o elenco sente o respaldo da arquibancada, a resposta dentro de campo é imediata. A pressão vira combustível. E o Vasco, historicamente, sempre cresceu em momentos assim, quando todos duvidam, quando o cenário parece adverso.
É nessa hora que a força cruzmaltina desperta e muda o rumo da história. Nos bastidores, o trabalho da diretoria também começa a mostrar resultados. As conversas por novos reforços seguem acontecendo com discrição, mas há sinais de que o clube está atento ao mercado, buscando peças que cheguem para elevar o patamar técnico do grupo. O foco é trazer jogadores que entendam o peso da camisa e que consigam se adaptar rapidamente ao estilo de jogo que vem sendo implementado. E, paralelamente, há um cuidado especial com a base, com jovens que já treinam junto ao elenco principal e que podem ganhar oportunidades ainda neste campeonato. A ideia é mesclar experiência e juventude, formando um time competitivo não só para o presente, mas também para as próximas temporadas. Dentro de campo, as lideranças naturais do elenco têm assumido um papel fundamental. Jogadores mais experientes vêm chamando a responsabilidade, orientando os mais jovens e mantendo o grupo unido, mesmo nas adversidades. Essa coesão tem sido elogiada internamente e reflete no desempenho do time. O Vasco, hoje, é um time que briga até o último minuto, que não se abate após sofrer um gol e que consegue reagir emocionalmente de forma mais madura. Isso era algo que faltava em outros momentos da temporada e agora parece consolidado. E se o torcedor começa a sonhar, é porque há motivos. As últimas atuações demonstram que o time tem padrão, tem variação tática e, principalmente, tem atitude. As vitórias recentes reacenderam a esperança de alcançar objetivos mais ambiciosos. E ainda que o caminho seja longo, há uma sensação de que o Vasco reencontrou seu rumo. A cada rodada, a equipe ganha mais consistência defensiva e criatividade no ataque. Os erros que antes custavam caro começaram a diminuir e a postura coletiva melhorou. O goleiro transmite segurança, a defesa está mais alinhada e o meio-campo consegue controlar melhor o ritmo das partidas. Mas o grande diferencial tem sido o comprometimento. É nítido que os jogadores estão comprados na ideia do treinador. Ninguém joga por si só. Todos jogam pelo escudo. A união, que sempre foi um símbolo do clube nos seus momentos mais gloriosos, volta a ser uma realidade no vestiário. E isso se traduz em resultados. Cada desarme, cada corrida, cada bola disputada é um reflexo de um grupo que acredita em si mesmo e sabe o que representa vestir essa camisa. O torcedor sente orgulho de ver essa entrega em campo e, mesmo nos jogos mais difíceis, mantém a confiança de que o time vai reagir. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca está em polvorosa com um rumor que promete abalar as estruturas do mercado da bola. Gerson, um dos jogadores mais cobiçados do país, estaria prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele já teria assinado um pré-contrato com o clube, o que deixa torcedores e rivais em estado de alerta. Embora oficialmente nada tenha sido confirmado pelas partes envolvidas, a movimentação já gera especulações sobre o impacto que a chegada de Gerson teria no elenco vascaíno. Com habilidade, visão de jogo e presença diária, ele é visto como peça-chave capaz de transformar o meio-campo do time, trazendo força e experiência para a disputa das próximas competições. Para o torcedor, a simples possibilidade de ter um atleta deste calibre no elenco reacende esperanças e cria expectativas que pareciam distantes nos últimos anos. Entre os bastidores, a negociação teria sido conduzida com discrição. Mas não há como esconder o burburinho que tomou conta das redes sociais e rodas de conversa entre jornalistas esportivos.
Analistas especulam que a assinatura do pré-contrato poderia ser um movimento estratégico para convencer outros jogadores a se juntarem ao clube, além de pressionar rivais em futuras contratações. O timing também é alvo de comentários. Muitos acreditam que a chegada de Gerson poderia sinalizar uma nova fase do Vasco, ambiciosa e ousada, pronta para competir em igualdade de condições com os gigantes do futebol nacional. Resta saber se o jogador realmente se manterá fiel ao pré-contrato e se as partes conseguirão finalizar os detalhes finais sem que haja surpresas de última hora. Enquanto isso, a torcida vascaína não consegue conter a ansiedade, misturada com aquela ponta de incredulidade típica diante de notícias que soam como verdadeiros sonhos. O burburinho segue crescendo e, se confirmado, esse acerto poderia entrar para a história como uma das maiores movimentações do futebol brasileiro, reverberando muito além dos gramados e nos debates de quem acompanha o dia a dia do futebol de perto. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.